Certeza que essa presença que está aqui está invadindo a sua casa agora. Onde quer que você esteja. Não sei onde você está, não sei como está seu coração, mas eu tenho certeza que essa palavra vai chegar até você como um bálsamo do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer tua presença aqui nesse lugar. Ah, Deus, nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, de uma maneira íntima, de uma maneira clara, de maneira profunda. Nós queremos aprender mais de ti. Nós queremos ser a mulher que o Senhor deseja que sejamos. Que essa noite seja um divisor de águas na nossa vida. Tem um antes e depois. Que cada mulher, ao assistir essa pregação, seja tão tocada, tão inundada pela tua presença. Que haja uma transformação plena, que nos leve a uma vida integral, a uma vida tranquila. Nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Você que está aqui pode sentar no seu lugar. Você que está online, é alegria receber você. Não importa onde você esteja, em que parte do mundo. Se você está assistindo agora essa pregação, foi o próprio Deus que te atraiu. Então fica aqui com a gente até o fim. Tem muito ensinamento de Deus. Tem uma palavra forte para o seu coração. Aproveita, se inscreve aí no canal. Deixa seu comentário, seu like e compartilha essa mensagem com uma mulher que precisa ser um pouco mais equilibrada. Quem aqui quer ser uma mulher equilibrada? Todas nós. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Chega, ficou um burburinho rindo, eu não sei porquê. Hoje a gente vai chorar, vai rir, mas no fim seremos transformadas, amém? Glória a Deus por isso. Falar de equilíbrio é falar de integralidade. Eu amo que Deus nos fez corpo, alma e espírito. E se a gente foca em uma dessas áreas, em detrimento de outras, nós não estamos cumprindo essa integralidade, essa vida equilibrada que Deus desenhou para nós. Sabe, se a gente dá mais importância a uma, a outra vai pender. E infelizmente, quando damos mais importância ou ao físico, ou ao espiritual, ou ao emocional, nós estamos fragmentando a própria criação de Deus. Como se a gente estivesse dividindo aquilo que Deus não dividiu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 23 ao verso 24, se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se você não tem, você pode acompanhar. Diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e isso fará. Deus quer nos dar uma vida equilibrada. Eu tenho certeza que o desejo de Deus é que todas nós sejamos equilibradas em todas as áreas da nossa vida. O desejo de Deus é que a gente tenha a melhor vida que a gente pode ter. Por quê? Porque somos suas filhas. E um pai deseja que uma filha tenha a melhor vida possível. O pai quer que a filha se desenvolva bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, esse é o desejo de Deus. Mas hoje nós vamos falar dessas três áreas: espiritual, física e emocional. Talvez você está aqui sentado e já está pensando, eita, meu Deus, Deus vai me pegar quando falar no emocional. Tem gente que diz assim, não quero nem ouvir quando a pastora começar a falar da área física. Eu já sei que ela vai mandar eu ir para a academia, não é? Talvez você que está aí online nos assistindo, qual é a área da sua vida que você acredita que precisa de equilíbrio, que ainda está assim, fora da balança, desregulado? Escreve aí para mim se é emocional, se é espiritual, se é física. Independente da área mais importante, eu tenho certeza que as três nós vamos aprender, amém? Então vira para a mulher que está do seu lado e fala assim, ó, shh. Fala, não fala nada que agora o negócio vai começar. E eu quero prestar atenção na palavra, amém? E se você está aí, pega papel e caneta para assinar, porque tem muita lição de Deus para você. Bom, quando eu estava essa semana pensando e orando, o que é que eu vou ministrar? Qual vai ser a próxima? Nós estamos numa série de mensagens, a mulher que Deus quer que eu seja. Nós já falamos sobre uma mulher notável, uma mulher gentil, uma mulher paciente. Se você não assistiu, tem tudo no canal, você pode assistir. E hoje nós vamos falar uma mulher equilibrada. E eu pensei, meu Deus, qual é a mulher da Bíblia que eu posso usar para falar desse tema? Sempre vem à nossa mente, quando a gente pensa num tema bom, a mulher de Provérbios 31.
a mulher virtuosa, porque ela era equilibrava. A Bíblia diz que ela cingia os lombos, ou seja, cuidava do físico, ela cuidava de todas as áreas da vida. Mas vamos falar a verdade, eu já preguei muito sobre a mulher virtuosa. Eu já estava até um pouco cansada dela, estou brincando. A mulher virtuosa, a gente nunca cansa dela. Mas eu desejei fazer algo diferente essa noite. Quem me conhece, todo mundo que assiste meus sermões aqui, sabe como eu gosto de pregar um sermão expositivo. O que isso significa? Eu vou numa história bíblica, caminho nela do começo até o fim, tiro várias lições bíblicas e, no fim, lições aplicativas para a nossa vida. Então, a gente aprende o sermão e, no fim, sabe o que fazer durante a semana com ele. Mas eu fiquei pensando, dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou falar de 3 grandes mulheres extraordinárias, mas 3 grandes missionárias. Eu faço isso com as minhas filhas. Eu gosto de contar histórias dos grandes missionários para elas, intencionalmente. Eu quero que elas tenham amor à pregação da palavra. Eu quero que elas tenham amor aos perdidos, aquelas pessoas que precisam de Jesus. Eu quero que elas tenham amor ao evangelho. Então eu conto histórias inspiradoras de pessoas que eram assim, para que elas cresçam com esse mesmo sentimento, esse mesmo fogo, essa mesma paixão que me trouxe até o altar. Então hoje todas vocês serão minhas filhas. Quem topa ser minha filha? Se você está aí assistindo, você também vai ser minha filha. Hoje eu vou contar as historinhas que eu conto para Sara, Laura e Helena. Para você. Então nós vamos estudar 3 mulheres encorajadoras demais. E como cada uma teve um desafio nessa área específica. E venceu cada desafio. Como ser uma mulher equilibrada é a pergunta que eu vou responder para vocês. Primeiro, como ser uma mulher equilibrada espiritualmente? Para isso, eu vou contar a história de uma mulher chamada Susannah Wesley. Ela foi uma grande mulher, uma mulher inspiradora. Ela teve 19 filhos, gente. Olha aí, você achando que eu tenho 3 e é muito. 19 filhos ela teve. 19 filhos educando no caminho do Senhor. Susannah, a história conta que ela separava 2 horas todos os dias para ter o seu tempo a sós com Deus, mesmo com 19 filhos. E a história conta que, por causa dos seus muitos afazeres e das muitas atividades, o que é que ela fazia para conseguir ter um tempo com Deus e cultivar o equilíbrio na sua vida espiritual? Ela tinha um código, ela tinha um avental, que ela limpava a casa. E quando ela levantava o avental e colocava em cima da sua cabeça, seus filhos não podiam interrompê-la, não podiam atrapalhá-la, porque aquele momento era o momento que ela estava orando. Era o momento que ela estava conversando com Deus. 2 horas por dia gastando em cuidar da sua vida espiritual. Mas não é só isso, não. A história conta que, além disso, ela gastava 1 hora do seu dia só orando pelos seus filhos. Ou seja, aquele avental não cobria apenas a sua cabeça. Aquele avental também passava por cima da cabeça dos seus filhos. E à medida que passava um filho, ela começava a orar e abençoar a vida daquela criança. E pedir a Deus um futuro próspero, abençoado. E que ele fosse alguém que transformasse o mundo, e que levasse o evangelho. E que amasse a Deus sobre todas as coisas. 1 hora por dia gastando em orar por cada um dos seus filhos. Como se não bastasse, a história conta que ela gastava pelo menos 1 vez por semana um tempo para ter conversas espirituais com os seus filhos. Conversas espirituais com cada um. E quando seus filhos faziam 5 anos, ela os alfabetizava com a Bíblia Sagrada. Uau! É impressionante, é ou não é? Mesmo apesar de tantas adversidades que ela viveu. A história conta que dos 19 filhos, 9 filhos morreram, foram 10 filhos morreram. E ela teve um filho que era uma criança especial, um outro filho que só conseguiu falar depois dos 6 anos de idade. Ela tinha um marido que não era uma pessoa assim muito fácil, porque às vezes a gente tem a impressão, né, que essas pessoas que gastam muito tempo em oração, não, pastor, a vida dela é tranquila, ela tem muitas pessoas para ajudar, ela tem uma rede de apoio forte. Não, ela cuidava dos filhos sozinha, porque a história conta que o marido dela, que era um ministro anglicano, quando ficava com uma raivinha dela por causa de uma discussão, dava aquilo que a gente chama de gelo. Sabe aquela pessoa que passa 1 semana, 2, 3, 4, 5, 10, sem falar com o outro? Pois bem, ele fazia isso e deixava a educação das crianças na mão dela somente. Então ela tinha que assumir a casa e tinha que assumir o cuidado com cada um dos seus filhos.
Ela não tinha dinheiro sobrando, não tinha abundância para nada. Mas eu amo que, apesar de tudo isso, a prioridade na vida de Susana Wesley era pastorear a sua família. Ela tinha uma prioridade espiritual. A história conta que certo dia uma de suas filhas queria fazer uma coisa que não era de todo certo. Não era totalmente errado, mas não era de todo certo. Então a mãe disse: não faça isso, minha filha, não vai ser bom para você. E a menina não se deu por satisfeita, não se deu por vencida com aquela orientação da mãe. Então a mãe estava com ela do lado e tinha uma lareira. E a mãe disse assim: minha filha, pegue aí nessa lareira um pedaço de carvão para mim, por favor. E a menina disse: não, mamãe, eu não vou pegar não. Ela disse: pode pegar, o fogo já está apagado, não está quente não. Fique tranquila, você não vai se queimar. Ela disse: eu sei, mamãe, eu sei que eu não vou me queimar, mas eu não quero pegar porque vai sujar as minhas mãos. Ela: pois bem, isso que você quer fazer talvez não pode te queimar, mas pode te sujar. Uau! Esse era o tipo de educação de Susana Wesley. Uma mulher extremamente equilibrada na sua vida espiritual. O lindo é que, quando ela era uma criança ainda, ela fez uma oração. Ela disse: Deus, através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra que se espalhe por todo o mundo. E essa oração que ela fez ainda criança, Deus respondeu de uma maneira que talvez ela nem poderia imaginar. Desses filhos lindos e preciosos que ela amou, que ela cuidou, 2 deles se destacaram no ministério. Um deles, Charles Wesley, foi autor de mais de 9.000 hinos. Você imagina uma pessoa compor mais de 9.000 músicas de adoração ao Senhor. E o outro filho escreveu e pregou para mais de 1 milhão de pessoas em 42.000 sermões, além de todos os seus livros que ficaram conhecidos na Europa, e o evangelho chegou nos Estados Unidos através de John Wesley. Eu amo que depois de tudo isso que ele fez e como ele reacendeu o avivamento na Inglaterra, uma vez um repórter perguntou assim para ele: com quem você mais aprendeu na vida? Qual o teólogo? Não é aquela coisa que todo mundo quer saber, quem é a tua linha teológica? E ele disse assim: eu aprendi mais sobre cristianismo com minha mãe do que com qualquer outro teólogo da Inglaterra. Que legado de alguém que foi equilibrada na sua vida espiritual. E na vida de Susana Wesley nós vamos aprender um princípio precioso. Pode aumentar um pouco o meu microfone só por causa da chuva? Obrigada. Nós vamos aprender 2 princípios insubstituíveis para sermos uma mulher equilibrada na nossa vida espiritual. Primeiro princípio: uma mulher equilibrada na sua vida espiritual sabe o lugar de acesso à presença. A Bíblia diz no Salmo 105, versículo 4, diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Recorram ao Senhor. Esse é um caminho para quem quer ter uma vida espiritual equilibrada. Recorrer ao Senhor. Às vezes nós recorremos a tantas coisas e a tantas pessoas e deixamos o Senhor em segundo plano. Mas eu amo que Susana estava não somente recorrendo todos os dias a Deus, mas ela estava ensinando isso a seus filhos. Porque a história conta que quando ela colocava o avental na cabeça, os filhos não poderiam interromper. Ela estava deixando um exemplo de que nossa vida espiritual vem em primeiro lugar. E se eu não cuido da minha vida espiritual, eu não posso cuidar da minha vida física, eu não posso cuidar da minha vida emocional. Essa é a primeira chave. Uma mulher forte, uma mulher equilibrada espiritualmente, é uma mulher que entende que o acesso à presença de Deus não pode ser apenas um acesso em momentos difíceis, em desafios. O acesso à presença de Deus precisa ser diariamente. Fala comigo: todos os dias. Mas fala com vontade, fala: é todos os dias. É diariamente. Você já percebeu que a gente tem a tendência de correr para Jesus quando o negócio aperta? Quando a gente recebe um diagnóstico difícil, quando a gente está enfrentando um problema, quando o filho começa a se rebelar, o marido esfriou, a gente ora, jejua, não é? Faz campanha de oração. Mas uma mulher equilibrada na sua vida espiritual, ela faz isso todos os dias. Agora para comigo e pensa assim: Deus, que é um Deus de relacionamento, todos os dias Ele espera que a gente faça isso. E quando você passa um dia inteiro, um dia corrido, né? Porque os dias são corridos. Quando você passa o dia inteiro sem falar com Deus, que está lá no céu te esperando para ter uma conversa com você,
É como se no final do dia você mandasse um WhatsApp para Deus e dissesse assim: Deus, vamos desmarcar nosso compromisso hoje porque não deu tempo. Porque minhas tarefas foram mais importantes. Porque o WhatsApp foi mais importante. Porque as redes sociais foram mais importantes. Todas as vezes que você, tendo o privilégio, você imagina que todas nós temos o privilégio do acesso à presença de Deus. Todo dia. Não, eu não estou falando do acesso à presença de um presidente. Não, eu não estou falando do acesso à presença de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. Não, eu estou falando do acesso a uma pessoa famosa. Eu estou falando que todos os dias nós temos o acesso à presença de Deus. Todos os dias. E quando não chegamos nessa presença, é como se a gente tivesse desmarcado o nosso compromisso. É como se a gente tivesse dito: não foi importante para mim hoje, Deus. Às vezes a gente não desmarca o médico para não perder a consulta que é importante e a gente esperou, não é? Às vezes a gente não desmarca com uma amiga. Às vezes a gente não desmarca com um dentista, mas desmarca nosso compromisso com Deus. Para termos uma vida equilibrada, nós precisamos ter um compromisso espiritual com Deus todos os dias. Saber a importância do acesso à presença de Deus. Mas sabe o que é que nos faz fazer isso? Falta de constância no nosso amor. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se você torna isso um hábito na sua vida, você vai ficar doente espiritualmente. Você vai ficar desequilibrada espiritualmente. Porque se você errar um dia, mas todos os outros você continuar, vá lá. Não dá tempo de adoecer. Mas muitas pessoas estão doentes espiritualmente. Por quê? Porque todos os dias estão negando o acesso à presença de Deus. Agostinho dizia assim: a oração é o encontro da sede do homem com a sede de Deus. A minha pergunta para mim e para você hoje é: será que Deus tem encontrado sede no seu coração? Será que esse encontro tem acontecido todos os dias? Ou será que você tem ignorado a presença de Deus e desmarcado aquele compromisso por causa dos seus afazeres atuais? Por causa da sua vida rotineira? Sabe, a Bíblia diz que Moisés foi alguém que soube entender a importância do acesso à presença de Deus. Ele diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, nem me faça subir nesse lugar. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, sem a tua presença eu não consigo fazer nada. Deus, sem cuidar da minha vida espiritual, nada na minha vida vai dar certo. E eu amo a resposta de Deus, porque Deus diz assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus diz assim: quando você busca a minha presença, eu te dou descanso. E essa palavra no original quer dizer confiança confortadora e serena. Ou seja, força espiritual. É como se Deus estivesse dizendo assim: você tem força espiritual quando você está na minha presença. Você tem equilíbrio espiritual quando você tem a minha presença. Mas às vezes estamos desequilibradas espiritualmente porque não temos ido ao lugar da presença. A Bíblia está recheada de grandes homens e de grandes mulheres que por causa da presença de Deus, as pessoas poderiam perceber facilmente que havia algo diferente nelas. Não, a gente não precisa levantar uma placa e dizer: olha para mim, ó, eu sou crente, olha só, eu sou da igreja do amor. Não, é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. A Bíblia fala que Abraão, que os ímpios, que os incrédulos olhavam para ele e diziam assim: esse homem é diferente. Deus é contigo em tudo que você faz. Era perceptível a presença de Deus na vida de Abraão. Não somente de Abraão, a Bíblia fala de Josué. Ninguém podia resistir a Josué. Por quê? Porque a presença de Deus ia com ele. O próprio Deus prometeu: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Ou seja, a primeira coisa que eu e você precisamos para ter uma vida equilibrada espiritualmente é o quê? Entender a importância do acesso à presença de Deus. É puxar o nosso avental, colocar na nossa cabeça, abandonar todas as pessoas ao nosso redor e dizer: Senhor, sem ti eu não consigo. Todas nós temos esse acesso. Susana foi essa mulher que sabia a importância desse acesso. Ela tinha mais de 10 filhos, ela tinha um marido problemático, ela era pobre, ela não tinha dinheiro.
Quantos afazeres essa mulher tinha. Mas eu fiquei imaginando, sabe? Vocês sabem que eu gosto de imaginar. Era como se Susana, naquele momento da oração dela, ela dissesse assim: Deus, eu estou aqui, Senhor. Sabe por quê, Deus? Olha, eu tenho uma família grande, eu tenho muitos filhos. Deus, eu estou aqui, sabe por quê, Deus? Porque eu sou pobre. Deus, eu estou aqui porque eu sou necessitada. Sem Ti eu não posso fazer nada, Senhor. É por isso que eu estou aqui. E essa geração hoje repete a oração de Susana com um fim diferente. Diz: Senhor, olha, eu vim aqui para te dizer que eu tenho uma família para dar conta. Eu tenho muito trabalho, eu tenho muitos afazeres. Por isso, eu não vim aqui. Eu não pude estar aqui. Qual tem sido nossa resposta para Deus? Diante da família grande que nós temos de dar conta, do trabalho que nós temos que dar conta, das ausências que nós temos, nós por causa disso estamos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, ou estamos dando uma desculpa e dizendo: não, Senhor, não deu para falar contigo hoje. Susana Wesley foi esse exemplo de alguém que sabia a importância do acesso à presença de Deus. Mas o segundo princípio para ter uma vida equilibrada, ela nos mostrou, é alguém que sabe lidar com distrações. Pensa comigo, gente, 9 filhos. Certamente não era fácil. Mas sabe, vencer as distrações é um trabalho gradual na nossa vida. Sabe qual é o maior problema da gente? A gente quer uma vida espiritual equilibrada. Aí a gente diz assim, ó, principalmente no dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, a gente vai dizer: esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou buscar Deus todos os dias. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, não é? A gente se ajoelha, a gente diz: esse ano, todo dia de manhã sem Bíblia não tem café, não é? Aí, quando a gente falta no segundo dia, no terceiro dia, sabe o que é que acontece? A frustração nos faz voltar atrás. A frustração nos faz desanimar. É por isso que eu quero te chamar aquilo que eu chamo de recalibrar as suas expectativas. Para de pensar que você vai começar um novo hábito e tudo vai ser perfeito. De repente você vai ser a pessoa mais disciplinada da sua vida. Não é assim. É um trabalho gradual. Se um dia você falhou, no outro dia você continue, mesmo que você tenha falhado. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz de perfeito leva tempo. Leva um tempo. Considere a minha e a sua formação. Um bebê no ventre de uma mulher, para estar apto a sobreviver fora do útero, ele precisa ficar lá dentro por 9 meses. E depois que ele sai do útero, depois desses 9 meses dentro da barriga da sua mãe, ele precisa de no mínimo 2 décadas para amadurecer o suficiente para viver longe dos seus pais. Então, se nós que somos seres humanos precisamos de 9 meses para sermos protegidos dentro do ventre da mãe da gente, e de 20 anos pelo menos para alcançar uma certa maturidade para tomar conta da nossa vida, o que isso quer dizer? Que maturidade é um trabalho gradual. Que existe um milagre escondido no um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Através de uma repetição rigorosa. Repete 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes. E quantas vezes forem necessárias. Nós precisamos ter muito cuidado com as distrações. Por quê? Porque aquela mulher foi um exemplo de alguém que nos ensinou um princípio precioso. Nada vai tirar aquilo que é mais importante. Cuidar da vida espiritual minha e da minha família. Você quer ser alguém equilibrado espiritualmente? Você precisa aprender a importância do acesso à presença de Deus e a dizer não às distrações. Deixa eu te dizer, não vai ser fácil, não é para ninguém. Mas você, mesmo que falhe um dia, continue ensinando. Eu passei e passo a minha vida toda, desde que as minhas filhas nasceram, ensinando sobre pecado, ensinando sobre o plano da salvação, falando de Jesus. A gente que é mãe sabe, a gente fala para o menino todo dia: não limpa a roupa na boca, é ou não é? A minha filha tem 12 anos, há 12 anos que eu digo a ela: não limpa a boca da roupa, mas ela faz assim ó, com os dedos depois que come. Vamos falar a verdade? Esses dias eu disse: não é possível que eu tenha que repetir de novo. Teve uma briguinha lá em casa de Sara com Laura. E aí Laura não queria dar algo para Sara e Sara não queria pedir desculpas a Laura. Eu chamei as duas. Eu podia dizer: vai ficar de castigo as duas, vocês têm que aprender a ser unida e ir embora, deixar de castigo. Eu disse: pois vai sentar aqui as duas, vamos falar sobre pecado.
Laura, o seu pecado se chama egoísmo. Você sabe que isso é pecado, né? Está pecando contra Deus. Seu coração nesse exato momento está sujo. Você precisa de arrependimento e confissão de pecado, Laura. Ela regalou o olho para mim como se nunca tivesse ouvido disso. Falei, não é possível, gente. Eu ensino isso sempre. Eu disse, você, Sara, o seu pecado é orgulho. Orgulho que não quer pedir perdão à sua irmã. E agora nós vamos fazer uma oração de arrependimento e confissão de pecados. Elas arregalaram o olho mais uma vez. Eu digo, ajoelha. Ela, mãe, de joelho. Eu digo, de joelho. Vamos pedir perdão ao Senhor, porque nós estamos pecando contra Deus. Quando a gente é egoísta, não divide o que é da gente. Quando a gente é orgulhosa, não quer pedir perdão. Menina, ela já estava chorando. Quase que aceitaram Jesus de novo. E se eu tivesse feito o apelo, tinha aceitado. O que é isso? Repetição rigorosa. Repetição rigorosa. Fala comigo, repetição rigorosa. Vida espiritual é repetição rigorosa. É trabalho gradual. É hoje, amanhã, depois, e semana que vem, e na outra semana. A gente nunca pode abandonar a presença de Deus. Como ser uma mulher equilibrada espiritualmente? Importância do acesso à presença e saber lidar com as distrações. Todo mundo vai ter distração. Isso aqui é a maior distração do milênio. Tem o WhatsApp para falar com você, tem a rede social, tem o seu marido que melou tudo, jogou toalha na cama, né? Você vai ter que arrumar. Vai ter, aceita. Aceita. Distração existe. Susana Wesley tinha 9 filhos. Ninguém tem nada para que falar, não. Vamos calar a boca que eu só tenho 3. É ou não é? E 2 horas, ó, por dia aqui, ó. Mais 1 hora aí, cada filho. Tem gente que amanhã vai levantar o avental. Vai ou não vai? Quem é que vai levantar o avental? Diga, eu vou levantar meu avental aí. Escreve aí. Segundo, o que fazer para ser uma mulher saudável fisicamente? Eita. Eu vou falar de outra Susana, presta atenção. Outra Susana. Só que agora é Susana Spurgeon. A esposa do grande missionário Charles Spurgeon. Por que eu vou falar de Susana Spurgeon? Porque ela tinha um grande desafio. O desafio dela era na área física. O de Susana Wesley era na área espiritual. Saber lidar com tudo aquilo para buscar Deus. Já Susana Spurgeon, a história conta que ela era uma mulher muito enferma. Ela tinha muitas limitações no seu corpo. Não se sabe ao certo qual era a doença que ela tinha. Mas sabe-se que ela tinha uma doença ginecológica. Essa doença era tão grave que ela foi operada por um dos médicos. Mas ela sentia dores profundas. Ela tinha tanta dor, mas tanta dor, mas tanta dor, que a história conta que tinha momentos que ela não conseguia levantar a mão, nem baixar a cabeça, de tantas dores que ela tinha. Ela não conseguia sair da sua casa e andar sequer 1 milha, sem depois passar dias e dias com dores terríveis. Aí você pode pensar, uma mulher enferma, uma mulher debilitada fisicamente, certamente não fez muita coisa. Aí é que você se engana. Sabe por quê? Porque ela nos ensinou que uma mulher equilibrada fisicamente, ela não é refém da autopiedade. Tem gente que diz assim, não cuido de mim, porque eu não tenho uma rede de apoio para me apoiar. Hoje, Susana Spurgeon vai fazer assim, ó, pá, pá, na cara da gente. Essas mulheres batem. Batem ou não batem? Com força. Talvez, tão graves eram as aflições físicas de Susana Spurgeon, que os membros de sua igreja, a comunidade de fé que ela participava, poderia ter dito assim, é compreensível que ela fique em casa, que ela não cuide do ministério, que ela não participe da vida da igreja, porque ela precisa cuidar da sua enfermidade. Mas ela escolheu colocar as mãos no trabalho do serviço ao Senhor. Certa vez a história conta que seu marido, que foi um grande pregador, Spurgeon, escreveu um livro. O livro chamava Palestra aos Meus Alunos. E esse livro foi tão bom, mas tão bom, ela que corrigiu os textos dele. Olha só, tem esse detalhe. O texto dele era bom, mas a correção dela também era. Que ela ficou tão encantada com aquele texto que ela disse, eu preciso que todos os pastores da Inglaterra leiam isso. Todos os estudantes de teologia precisam ter acesso a esse livro. E aí, quando ela tentou fazer isso acontecer, e que ela começou a pesquisar, ela descobriu uma coisa. Ela descobriu que os pastores na Inglaterra estavam passando muita necessidade. Que eles não tinham dinheiro sequer para vestir seus filhos. Que não havia sequer comida nas estantes da sua casa.
que faltava o básico necessário para a sobrevivência. Como eles iam gastar suas poucas moedas em livros? Ou seja, havia fome no altar. Não tinha muito o que se entregar, porque eles não aprendiam, porque não tinham acesso ao que tivesse disponível para lhe alimentar. Hoje a gente entra no Google, a gente faz uma pesquisa, a gente tem 1 milhão de tipos de bíblias diferentes, de estudo, tem bíblia de estudo para tudo que você pensar e imaginar na vida. Então ela não se deu por satisfeita, mesmo sendo uma mulher doente, debilitada, ela disse: eu vou fazer alguma coisa. E a história conta que ela criou um fundo e ela conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para doar, naquela época, mais de 200 mil livros. Eu estou falando de alguém que morreu em 1903, tá? 200 mil livros não é a gráfica que a gente tem que imprimir até aqui no shopping, não, tá, gente? Essa mulher conseguiu doar 200 mil livros para pastores pobres. Por quê? Porque ela não era refém da autopiedade. Ela não era refém das suas desculpas. Ela estava ali: eu estou debilitada, mas eu posso fazer alguma coisa. E se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Quantas vezes nós temos habilidade, temos saúde e não fazemos? Damos 1 milhão de desculpas. Quando essa mulher, com todos os motivos, não se isentou de fazer a diferença. Sabe qual é o problema da gente? A gente sempre olha para aquilo que a gente não tem. Já percebeu? Quando aquilo que nós temos já pode produzir uma mudança na nossa vida. A gente diz assim, ó: ah, pastora, a minha vida física não é muito equilibrada porque eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Tiaguinho, tu perdeu quantos quilos sem academia? 18 quilos. Tiaguinho perdeu. Filma, Tiaguinho, gente. 18 quilos fazendo em casa, hein, Tiaguinho? Foi ou não foi? Pulando na frente da televisão. Eu vi os vídeos que ele mandou pra mim. Aí a gente diz assim: não cuido muito da minha saúde porque comida light é muito cara. Mas a gente vai no McDonald's, come coxinha e pastel no meio da rua. Se a gente economizasse todos os pastéis que a gente compra, dava pra comprar fruta e verdura. Dava ou não dava? Não vou falar mais não, porque já deu pra falar. Se eu pudesse dar 10 milhões de desculpas, de exemplos aqui, eu dava também. Sabe o que a gente olha? Sempre o que está faltando. Eu não sei se vocês sabem, mas conta-se a história que a Mona Lisa, um quadro famosíssimo que fica no Louvre, no Museu do Louvre, na França, em Paris, por 2 anos foi roubada. E 2 anos, ninguém sabia onde a Mona Lisa estava. Durante esse período, um fenômeno muito curioso aconteceu. Mais pessoas olharam para o lugar que ela não estava do que os 2 anos anteriores para o lugar que ela estava. Isso mostrou que as pessoas olham mais para a ausência do que para a presença. Nós muitas vezes estamos olhando mais para o que não temos do que aquilo que temos. Susana Spurgeon não era refém da autopiedade, mas também não era refém do perfeccionismo. E isso é uma grande chave de ensinamento para alguém que quer ter uma vida equilibrada na sua área física. Sabe por quê? Susana tinha todos os motivos para pensar assim: eu não vou conseguir executar nenhum trabalho perfeitamente. Eu tenho limitações no meu corpo. Eu sou uma mulher doente. Mas não. Susana Spurgeon, ela não tinha capacidade de pastorear uma igreja, porque ela não tinha saúde física para isso. Mas ela pensou: não posso pastorear, mas posso enviar pastores aonde não existem igrejas. Então ela começou a mapear a Inglaterra e todos os lugares onde não existia uma igreja, e ela enviava missionários e pastores para esses lugares e dizia: você vai implantar essa igreja. Ela era uma grande estrategista missionária. Ela disse assim, ó: se eu só posso trabalhar sentada, eu vou trabalhar sentada, mas eu vou servir o reino de Deus. Às vezes a gente pode trabalhar andando, correndo, em pé, pulando, e às vezes a gente está sentado, não é? E ainda deu desculpa porque está sentado. Ah, porque eu trabalho muito na semana. Ah, Deus, olha, pastora, a senhora vai ter que me perdoar, meu trabalho é muito exaustivo, eu não posso ser voluntária na igreja. Pois bem, a gente dá 44 horas semanais para a gente e não quer dar 1 hora, 2 horas para o Senhor, né? Quantas vezes nós estamos dando desculpas para Deus? Às vezes a gente espera ser perfeito para conseguir fazer alguma coisa. Susana Spurgeon mostrou que não. Uma mulher doente, a história conta que ela trabalhou ativamente no ministério do seu marido. Ela orava por ele. Ela foi a pessoa que ajudou o seu esposo a todos os sábados à noite a estudar o sermão que ele ia pregar no domingo. Ou seja, era ela quem ajudava ele.
na preparação do esboço do sermão, ouvindo o que ele ia pregar. Foi ela quem orou e cuidou dele durante os tempos de depressão, porque ele teve depressão profunda. E foi ela, mesmo doente, que cuidou dele e ficou junto dele fielmente até o fim. Meu Deus, olha só, gente. O que uma mulher debilitada, a despeito da sua saúde física, fez. E nós muitas vezes temos tanta saúde e estamos em um lugar de inércia e desculpas. Nós precisamos sair da apatia, da paralisação. Por quê? Porque a gente pensa que tem que estar perfeita para fazer alguma coisa. Não. Vou começar segunda-feira. Não, você vai começar sábado. Mania feia essa que a gente tem de ser perfeccionista. Vamos falar a verdade. É ou não é? Ei, gente, nada é perfeito. Olha, deixa eu te falar, um dos maiores monumentos do mundo demorou 200 anos para ser construído. Você tem noção que é 200 anos para construir um prédio? Eu fui lá, a Torre de Pisa na Itália. 200 anos para construir, não saiu perfeito. É assim, ó, troncho. Eu cheguei, quando eu olhei, que sensação terrível. A vontade que eu tinha era de querer segurar, que a qualquer momento aquilo ia cair. Até a Helena disse, mãe, não tá errado isso aqui. Aí eu, Helena, isso é uma prova de que mesmo errado, Deus, né? Já estava dando um sermão lá nela. Ei, 200 anos para construir não saiu perfeito? Por que a gente exige perfeição da gente? Para começar a fazer alguma coisa. O perfeccionismo nos paralisa. Ele nos coloca num lugar de inércia. É por isso que muita gente não cuida de si, não cuida do seu físico, porque ela espera o dia perfeito, a hora perfeita, a academia perfeita, o tempo perfeito, a vontade. Quando eu tiver vontade, minha filha, você não vai ter vontade não, viu? Pode ter certeza que você vai ter vontade não. Porque coisa ruim é fazer um regime. Coisa ruim é ir para uma academia. Vamos falar a verdade. Olha, eu vou para academia todos os dias, de segunda a sexta-feira. Você vai dizer, você gosta, pastor? Odeio. Eu não gosto da máquina, eu não gosto do exercício, eu não gosto de suar, perder minha escova. Eu não gosto do ambiente, aquele povo tudo se olhando no espelho, não é? Não gosto das roupas que as pessoas usam. Fede a borracha. Eu tenho vontade de engoar com a catinga do suor das pessoas. Essa é a realidade da minha academia. E mais, todos os dias quando eu chego lá, eu tenho um choque de realidade. Porque eu só vejo mulheres perfeitas, saradas, super divididas, bracinho fino. E eu entro dizendo, Deus, eu estou aqui só pelo meu futuro. Deus, eu estou aqui para ganhar uns quilinhos a mais. Aqui, ó, no meu braço, nas minhas pernas. Para eu me sustentar, para ninguém ter que me dar banho. Eu estou aqui para pegar meus netos e pular com eles. E fazer festa dentro da minha casa. Eu estou aqui para ter saúde, Deus. Essas mulheres bonitas não vão me fazer fraquejar. Essas mulheres perfeitas não vão me fazer voltar atrás. Aí você malha um mês, 2 meses, 3 meses. Você diz assim, com 3 meses eu fico parecida. Não fica. Não fica. É triste te dizer isso, mas não fica. Para ficar um pouco parecida, vai levar pelo menos 1 ano, 2, 3, e olhe lá. Aí você faz o quê? Dá um passo para trás. Porque é o perfeccionismo aí, ó, atrapalhando você. Atrapalhando você de cuidar da sua saúde física. Gente, a gente não pode deixar isso acontecer. Sabe o que é? O mundo nos dá um padrão de beleza e de estética deturpado. O mundo mostra pra gente que bonita é Gisele Bündchen, mas vamos falar a verdade. Ninguém aqui, pode ser até que tenha, mas eu ainda não vi ninguém parecido com Gisele Bündchen aqui não. Você encontrou uma mulher parecida com Gisele Bündchen no meio da rua antes de vir para a igreja? Tua vizinha parece com Gisele Bündchen? Vamos falar a verdade? Trabalha com alguém parecida com Gisele Bündchen? E por que a gente quer ser bonita com a Gisele Bündchen? Se ela é a exceção e não a regra. Aí a mídia mostra que ela é a regra. Ela aparece no comercial da Pantene balançando os cabelos dela. Que a gente sabe que ela não usa Pantene. Ela não usa Pantene. Ela tem aquele cabelo daquele jeito. Aí você olha pra ela e você diz assim, quero morrer, me dá um balde de sorvete. Eu me entrego. A gente se entrega, de que adianta lutar, Senhor? Deixa eu te dizer, essas mulheres das revistas, dos outdoors, do Instagram, elas têm um padrão que não é o padrão geral. Elas são perfeitamente magras. Os dentes delas são perfeitos. Os cabelos não tem um frizz.
Vamos falar a verdade. Elas vivem para isso. Aí a gente deixa de cuidar da gente porque a gente diz, não tem como alcançar isso. Não, minha filha, faça o teu. Faz o teu, te cuida. Te ama. Faz o teu. Vai ficar parecida? Eu nunca vou ser parecida, gente. Olha pra mim. Eu tive 4 filhas e eu tenho 1,60 m. Aí por isso eu vou deixar de fazer? Vou nada. Aquela mulher do meu lado tá se esforçando, que tá com a coxa dela, que a gente vê o desenho do músculo assim, ó, por dentro. Não precisa nem do raio-x. O que é que eu faço? Eu digo, é um exemplo. Se ela conseguiu isso aí, eu também vou conseguir. E vai nessa tua força. Essa mulher aqui, ó. Olha bem, uma mulher extraordinária, com uma debilidade física. Não deixou que a doença paralisasse ela. Mas talvez você está aqui e tenha deixado a preguiça te paralisar. A falta de disciplina te paralisar. O não é mais tempo para mim te paralisar. Porque a gente vê senhorinhas aí bem mais velhas. Minha mãe tá com 60 e quanto mil? 67, para não errar, a ajuda dos universitários. 67 começou agora a malhar. Malha comigo todo dia, eu levo ela para academia. Vai malhar. A gente deixa perder o tempo. Não é pra mim, porque a gente faz 3 dias. Quando a gente falta um dia, tá vendo que esse negócio não é pra mim? É pra você, isso é mentira do diabo. E mentira do seu perfeccionismo. Deixa eu te dizer, nós precisamos todos os dias aprender a lidar com frustrações e recomeçar. Me frustrei hoje, falhei hoje, recomeço amanhã. Recomeço amanhã. Eu não me paraliso diante de frustrações. Uma mulher equilibrada fisicamente. Não dá vazão à autopiedade. E mais, não dá vazão ao perfeccionismo. E em último lugar, terceiro e último lugar, uma mulher equilibrada emocionalmente. Vou falar de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Se a gente pudesse falar de dores emocionais, talvez a época e o sofrimento que mais aplacou uma dor emocional foi o nazismo. O nazismo foi um momento na história da humanidade em que as piores dores foram sentidas e dali também saíram os maiores heróis, os maiores sobreviventes. No ano passado, eu comecei a ler um livro de um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, a sugestão da minha irmã. E ele era um médico que participou de um dos campos de extermínio do nazismo, do partido nazista. E ele fala sobre o sentido da vida diante da dor. Era um livro muito pesado, muito denso, muito forte. Mas como ele me ajudou no ano passado a enxergar na dor o sentido da vida. A perceber que no mundo vamos sofrer em graus diferentes, mas que a gente precisa encontrar um sentido no sofrimento. E sabe, mais do que isso, qual é a resposta que a gente vai dar diante do sofrimento? Sabe, eu fiquei pensando sobre quem eu vou falar, e foi tão divertido fazer esse sermão, porque eu fiz com Sara e Laura, e elas diziam assim, ai mamãe, tem aquela história daquela missionária que levantou o martelo lá no presídio, e o cara não matou ela. Elas tinham 1 milhão de histórias para me contar, eu tive que selecionar as 3 principais, mas eu poderia ter contado muitas para vocês, mas escolhi a história de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma mulher que nasceu na Holanda. Ela trabalhava numa loja de joias do seu pai. E na época do nazismo, em que eles começaram a oprimir e levar os judeus para a morte, ela que morava num bairro judeu, tinha um trabalho ali num bairro judeu e conhecia muitos judeus, e era uma mulher cristã, ela disse assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ela começou a pegar os judeus e esconder na sua casa, dentro do seu próprio quarto. Ela fez uma parede falsa e por trás da parede falsa ela escondia os judeus. E aquela parede falsa e aquele lugar ficou chamado o lugar secreto. Não sei se você já ouviu falar o lugar secreto de Corrie ten Boom. Era por causa disso. Só que ela estava correndo risco de vida. Os nazistas podiam matar ela se descobrissem que ela estava protegendo os judeus. Eram muitos. Ela tinha que pegar um vale de ração para conseguir alimentação. Ela estava correndo muitos riscos. E um dia entrou na loja de joias do pai dela um homem que disse assim, olha, a minha esposa foi pega pelos nazistas porque ela estava protegendo os judeus e ela foi presa. Eu preciso de dinheiro para ajudar a pagar o suborno do guarda para ele liberar minha esposa. E ele foi a ela para pedir
ajuda. E aquela mulher com coração doce, condoído, que estava fazendo alguma coisa por aquele povo que sofria, não sabia que ele era um informante do partido nazista. Naquele dia, sua casa foi terrivelmente metralhada. Ela e sua irmã Betsy foram levadas para um campo de concentração. Seu pai foi preso. 9 dias depois, o pai foi morto. Ele morreu de uma doença depois de preso. Sua irmã Betsy não sobreviveu ao campo de concentração. Só restou ela. Uma dor aguda. Sobreviver ao nazismo. Mas sabe o que Corrie ten Boom nos ensina? Que sermos mulheres equilibradas é respondermos com coragem em tempos de guerra. Tempos de guerra todas nós teremos. Momentos difíceis todas nós teremos. Mas uma mulher equilibrada emocionalmente nos ensina que nós precisamos responder com coragem. Deixa eu te dizer, responda com coragem nessa guerra. Enfrente. Não se dê por vencida. Não se deixe abater, não se deixe morrer. Talvez muitas pessoas estão aqui emocionalmente feridas, com ansiedade, crise de ansiedade, pânico, depressão, angústias, um peso no coração, é terrível. Mas eu vim aqui para te dizer, não se dê por vencida. Lute com coragem, com força. Não importa a aflição que você esteja passando, talvez você está aqui enfrentando uma dor emocional porque seu marido te traiu, te abandonou, deixou sua casa, sua família. Eu estou aqui para te dizer, lute com coragem. Não se dê por vencida, não se deixe morrer. Essa mulher nos ensinou que ela não ia deixar o medo paralisá-la. E mais do que lutar com coragem em tempos de guerra, ela nos ensinou a responder às traições com perdão. Olha só, ela escreveu uma carta para aquele homem que foi o responsável de metralhar toda a sua casa, sua irmã ter sido morta, seu pai ter sido morto, e de tudo aquilo que ela estava fazendo, ter ido por água abaixo e ter levado ela por 10 meses a um campo de concentração nazista. Ela escreveu a carta dizendo: prezado Senhor, hoje fiquei sabendo que muito provavelmente foi você quem me traiu. Passei 10 meses no campo de concentração. Meu pai morreu depois de passar 9 dias preso. Minha irmã morreu na prisão. Deus transformou em bem o mal que você planejou contra mim, pois isso me levou para mais perto dele. Uma dura punição aguarda você. Tenho orado em seu favor, para que o Senhor o aceite, caso você venha se arrepender. Pense que ao pender na cruz, o Senhor Jesus também levou consigo os pecados que você cometeu. Se admitir isso e desejar tornar-se filho de Deus, você será salvo por toda a eternidade. Eu perdoo de tudo que você fez, e Deus fará o mesmo se você assim lhe pedir. Ele o ama, Ele o ama, Ele enviou o seu próprio Filho à terra para redimir os seus pecados, os quais por natureza seriam motivo de sofrida punição, como seria para mim. De sua parte, você deve responder a esse ato divino. Se Ele lhe diz, vem a mim e dá-me o teu coração, sua resposta deve ser, sim Senhor, eu irei, torna-me teu filho. Uau! Essa é uma carta de uma mulher ferida emocionalmente, mas que respondeu à traição com perdão. Sabe, o perdão é confiar em Deus como nosso juiz. Perdão é não usar a vingança como uma desculpa ou um pretexto para sair por certo. Perdão é confiar em Deus, é entregar ao Senhor. Sabe, eu realmente acredito que perdoar é olhar para aquilo que nos sobrou, e sempre nos sobra muito mais do que a gente merece. Essa é a graça e o favor divino. Podem ter nos levado a alguma coisa, mas sempre fica algo. Olhe para aquilo que ficou. Talvez você esteja aqui, sua alma, seu coração esteja em ruínas. Olha para aquilo que sobrou. O milagre é aquilo que ainda tem nas suas mãos. Todas nós enfrentamos dores, perdas, frustrações, momentos difíceis. E uma hora a conta chega na nossa vida emocional. Todo mundo tem uma história. Às vezes a gente fica firme, mas tem momentos que a gente se vê assim, fui vencida. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não se dê por vencida.
Seja uma mulher corajosa diante das guerras. Lute com todas as suas forças e mais. Libere as pessoas. Libere o perdão. Quanto mais você traz para si, mais peso, mais angústia, mais frustração. Nós precisamos aprender a perdoar as faltas uns dos outros. As pessoas vão errar com a gente. Nós vamos errar com as pessoas. É a vida. Porque às vezes nós nos abraçamos a dor que nos fizeram e isso não nos deixa ser saudáveis emocionalmente. Se você quer ser uma mulher saudável emocionalmente, você precisa deixar ir. Deixa ir aquela pessoa que falou que não deveria. Deixa ir aquela pessoa que te caluniou. Deixa ir aquela pessoa que te traiu. Deixa ir aquela pessoa que te abandonou. Deixa ir. Perdoar, você precisa ser como Corrie ten Boom. Eu queria concluir com o meu trecho favorito da carta dela. Ela diz assim: Deus transformou em bem o mal que você planejou contra mim, pois isso me levou para mais perto dele. Nossas dores, nossas aflições precisam nos levar para mais perto de Deus. E todas as vezes que estamos perto de Deus, estamos sim com uma vida equilibrada espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, porque a presença de Deus é a balança que a gente precisa. A presença de Deus é o refúgio que a gente precisa. A presença de Deus é a terra firme que nós precisamos. A presença de Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. A presença de Deus é o abraço na aflição. A presença de Deus é a provisão na ausência, na falta. A presença de Deus, só a presença de Deus pode nos fazer ser equilibradas espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. E se você deseja ser essa mulher, fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos orar, feche seus olhos, você que está nos assistindo. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. E fazer, como eu disse para Sara e Laura, uma oração de confissão e arrependimento. Esse é o momento da gente se arrepender. Esse é o momento da gente dizer: perdão, Senhor. Perdão todas as vezes que eu fui negligente na minha vida espiritual. Perdão todas as vezes que eu cancelei o meu compromisso com o Senhor. Perdão quando eu fui negligente na minha saúde física. E perdão, Senhor, quando eu fui negligente na minha vida emocional. Quando eu segurei pessoas, quando eu não perdoei, quando eu não liberei. Perdão, Senhor. Feche seus olhos, faça essa oração. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Ah, Jesus, nós estamos aqui para Te pedir perdão, Senhor, perdão. Todas as vezes que fomos desequilibradas em alguma área da nossa vida. Quando desmarcamos um compromisso tão privilegiado de ter acesso à Tua presença. Perdão, Senhor. Perdão quando o Senhor estava lá nos esperando e a gente desligou o telefone. Ah, não, a gente se ocupou com tantas coisas. A gente se ocupou com tantas pessoas. A gente disse: hoje não, Deus. Eu não tenho tempo para o Senhor. Perdão, Senhor. Dá-nos um coração como de Susana Wesley, que mesmo tendo tantos afazeres, tantas dificuldades, disse sim ao Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, disciplinadamente, todos os dias, todos os dias. Dá-nos esse coração, Senhor. Pai, nós queremos Te pedir perdão quando, mesmo habilitadas fisicamente, demos desculpas. Perdão, Senhor. Ah, nós queremos aprender com Susana Spurgeon, uma mulher tão debilitada, tão fraca, tão doente, que não se deixou paralisar. Perdão, Senhor, quando comemos mais do que deveria, não fizemos atividade física, não cuidamos do templo do Espírito Santo. Perdão, Senhor, quando não cuidamos do nosso emocional, quando retemos o perdão, quando a gente se deixou magoar por mais tempo que deveria, quando a gente se apegou a coisas tão pequenas. Perdão, Senhor. Ah, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Faz de nós mulheres equilibradas. Nós sejamos equilibradas espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. E a gente possa terminar a nossa vida com um sentimento de cumprimento do propósito. Que a gente possa terminar a nossa vida como terminou o apóstolo Paulo, que a despeito de dores, aflições, perseguições, angústias na alma e no corpo, pôde dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, você pode levantar suas mãos. Você pode dizer: oh, eu vou correr para Ti, Jesus, porque eu sei que em Ti, somente em Ti eu posso ser
muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.